Olá, novamente nós aqui vamos dar continuidade aos nossos conteúdos. Eu pedi que vocês respondessem uma atividade para levantar aí os conhecimentos prévios de vocês a respeito de alguns assuntos, mas não se preocupem que eu vou explicá-los, tá bom? Então nós vamos começar a falar aí sobre a crise de 1929, que ficou conhecida e é tratada até hoje por muitos livros e muitos historiadores como a Grande Depressão. Ela começou em 1929, como o próprio nome diz, nos Estados Unidos, mas vai se tornar uma crise quase mundial. Daqui a pouquinho a gente vai entender o porquê do quase aí. Então a primeira coisa que nós temos que entender é que é assim, a crise ela não começa do nada. Terminada a Primeira Guerra Mundial em 1918, os Estados Unidos eram o único país que participou da guerra. Vocês devem lembrar que eles entram em 1917, então praticamente no último ano de guerra, e saem da guerra inteiros, não tiveram nenhuma batalha em seu território, tinham passado 3 anos antes de entrar, de 1914 até 1917, vendendo armas e vendendo suprimentos, principalmente para a Inglaterra. Então eles, além de não estarem destruídos, eles são credores, isto é, eles têm países que devem para eles, porque compraram coisas deles. Então a situação deles é bastante confortável. Aliada a isso, nós temos uma Europa destruída, em que todos os países que participaram da guerra estavam destruídos, não estavam produzindo nada. Então os Estados Unidos se tornam os grandes fornecedores de bens, principalmente industrializados, para aquela Europa destruída. Então, os anos de 1920 em diante são conhecidos como os loucos anos 20, porque a grande característica deste período é a euforia, é o otimismo. Eles acreditavam que nada poderia abalar a economia deles, né? Eles estavam vendendo muito, produzindo muito e passam a exportar a sua forma de viver, o seu modo de vida. Então eu coloquei aqui para vocês uma imagem de um automóvel, porque os anos 20 é a ascensão, né, dos automóveis, a venda de automóveis, todo mundo achava chique, era bonito, só gente importante tinha dinheiro para comprar um automóvel, era o símbolo, né, da prosperidade norte-americana. E com isso, eles avançam na economia, isto é, eles se tornam uma grande potência econômica, posição que antes da Primeira Guerra Mundial era desempenhada não com a mesma grandeza, né, mas era desempenhada pela Inglaterra. Os Estados Unidos vêm para se tornar potência a partir então da Primeira Guerra Mundial, a partir do término da Primeira Guerra Mundial. A gente tem aqui um comercial, né, falando aí para as pessoas aderirem ao American Way of Life, isto é, ao estilo de vida norte-americano. Esse estilo de vida ele era exportado principalmente através do cinema. Então o que as grandes telas traziam? Traziam a família norte-americana tradicional, a esposa, o marido que levanta de manhã, sai para trabalhar, pega o seu automóvel, a esposa que fica em casa e que tem aparelhos eletrodomésticos. Então ela tem aspirador de pó, ela tem liquidificador, ela tem uma série de coisas que todo mundo que assistia aqueles filmes falava, eu quero também. Então esse é o padrão de vida norte-americano, chamado American Way of Life. Era essa vida que eles mostravam como a vida perfeita, o padrão a ser seguido. E isso vai se tornando cada vez mais comum conforme os anos vão avançando, né? Então, entre 1923 até 1929, a taxa de desemprego nos Estados Unidos era bastante baixa, em torno de 4%. É lógico que nem todo mundo tinha dinheiro, né? Nem todo mundo era rico,
mas as pessoas tinham crédito, que é o que acontece mais ou menos no Brasil com a classe média. A classe média se ilude, achando que ela tem posse. Ela não tem posse, ela tem crédito. Ela compra uma coisa parcelada em 60 meses. Então, se ela fosse rica, ela teria o dinheiro para comprar à vista. Ela não tem. É o que acontecia nos Estados Unidos. Uma boa parcela da população não tinha dinheiro, mas tinha crédito. Então, tinha como consumir e tentar chegar lá ao padrão que era imitado em outros países. Como eu falei para vocês, o cinema levava esse padrão para praticamente todos os lugares do mundo, tá? E aí começa então com esse otimismo, né, exagerado, os Estados Unidos se tornam os grandes produtores de mercadorias. Eles vão produzir 42% de todas as mercadorias que são consumidas no mundo neste período. E dentro do próprio país começa lá uma especulação financeira. E aí eu perguntei para vocês a respeito de bolsa de valores e tudo mais. E a gente vai entender aí um pouquinho, porque eu vou explicar agora para vocês do que se trata isso. Então a gente fala, bom, os anos 20 são anos loucos, mas começa uma especulação financeira, principalmente na bolsa de valores. Vamos entender então do que se trata essa especulação. Então, para vocês entenderem um pouquinho o que estava acontecendo, né? Vamos supor que esse círculo que está aqui fosse a minha empresa. Quando eu decido que eu vou vender ações da minha empresa na bolsa de valores, o que eu faço? Eu sou a dona da empresa. Então, se o círculo é a totalidade do que representa a minha empresa, a maior parte dela, que é isso aqui, ó, que está em branco, tem que ficar comigo. Eu tenho que ser a acionista majoritária para continuar a ser a dona. Agora, os outros, vamos supor que eu tenha 51%, os outros 49%, que é isso aqui que está em azul, eu posso transformar isso em ações para vender na bolsa de valores. Então é como se eu pegasse essa parte aqui e fatiasse. Então eu fosse vendendo esses pedacinhos aqui, ó. Cada pedacinho desse daqui seria uma certa quantidade de ações da minha empresa a serem vendidas lá na bolsa de valores. Significa que quanto mais próspera a minha empresa for, quanto mais lucro ela tiver, quanto mais ela render, mais valorizadas serão essas ações. Então vamos supor que uma pessoa tenha comprado uma ação da minha empresa, vamos falar em real, tá? Por R$100. Em 5 anos, se a minha empresa progride muito e passa a valer muito mais, essa ação que custava R$100, ela pode valorizar aí em 100%. Então ela pode passar a valer R$200. Ou ela pode valorizar aí 1000% e passar a valer R$1.000. Significa que quanto mais próspera for a minha empresa, mais lucro terão os acionistas, aqueles que compraram ações. Então eles compram por 100. Quando a minha empresa está valendo muito, se eles quiserem, eles vão lá e vendem. Eles podem vender por 1.000, se for o valor daquela ação naquele momento. E aí nos Estados Unidos começa a haver uma grande especulação. Em que sentido? No sentido de que, vamos relembrar o que estava acontecendo com a indústria norte-americana. Eles estavam produzindo muito. Então eu coloquei aqui para vocês as barrinhas aqui em azul representam aí a produção norte-americana. Então, logo após o término da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos tinham esse volume de produção. Só que a Europa está destruída. A Europa precisa disso daqui, ó, de mercadorias. Tá aqui em cima. Os Estados Unidos então percebe que tem espaço para produzir mais. Então o que ele faz nos anos seguintes? Ele aumenta a produção. Então tudo que ele produz, a Europa vai ajudar a consumir. Então a gente tem aqui a produção e aqui em vermelhinho
o que foi consumido, beleza? Aqui novamente, tudo que eles produziram, tudo que eles venderam, tranquilíssimo. No ano seguinte, a mesma coisa. Só que a partir daqui, o que começa a acontecer? A Europa não vai ficar eternamente destruída. Então, ela começa a se reconstruir e volta a produzir bens. Então, nesse ano específico, eles produzem isso e vendem isso daqui. Então, a coisa já não fica boa, já há uma sobra. No ano seguinte, ao invés de diminuir a produção, eles continuam a produzir a mesma coisa, só que a Europa também está produzindo e aumenta a sua produção. Eles produzem isso e os europeus consomem isso daqui. E isso vai se tornando uma coisa recorrente. Então, durante alguns anos, eles começam a ter o que? Uma sobra. Só que se eu sou dona dessa empresa aqui, ó, que está produzindo tudo isso e está vendendo isso, o que eu tinha que fazer? Diminuir a minha produção. Só que se eu diminuir a minha produção, isso implica em que eu vou ter que demitir. Isso daí vai levantar suspeitas no mercado. Então aí a gente volta à situação aqui da Bolsa de Valores. Eu não quero que as minhas ações desvalorizem. Então o que eu faço? Eu dou a impressão que a minha empresa continua muito bem. Então eu tenho uma reserva, certo? Dos anos em que eu lucrei muito. Então eu continuo a produzir a mesma coisa, mesmo vendendo menos. E eu ficando lá com uma certa quantidade de estoque. Só que isso daí, 1 ano, 2 anos, beleza. Mas isso daí, começando a se acumular durante mais anos, isso vai gerar a falência da minha empresa. E eu, para manter essa especulação na Bolsa de Valores, o que eu faço? Eu continuo a manter a minha produção elevada, mesmo sem vender tudo aquilo, e as minhas ações permanecem valorizadas como se a minha empresa tivesse ainda esse valor, tivesse com todo esse potencial, embora não esteja. Quando a gente chega no ano de 1929, o que acontece? Eu produzi tudo isso e vendi isso daqui, ó. Só que eu já tinha aqui, ó, os estoques daqui de anos acumulados. Então, o que vai acontecer? Eu vou falir. As pessoas que compraram ações da minha empresa, quando percebem finalmente o que está acontecendo, correm para a Bolsa de Valores para vender essas ações. Elas compraram por 100, estava valendo agora 1.000, só que quando elas chegam lá para vender, todo mundo vai para vender e não tem ninguém querendo comprar. Significa que agora essas ações valem 0. Isso daqui não acontece só com a minha empresa. Isso daqui vai acontecer com a grande maioria das empresas norte-americanas nesse período. Esse é o chamado crash ou quebra da Bolsa de Valores de Nova York. A especulação financeira era exatamente isso. A Bolsa de Valores não refletia a situação real dessas empresas. Elas não diminuíam a produção conforme a Europa foi se reconstruindo. Isso acaba gerando um problema seríssimo na economia norte-americana. E eles acreditavam que nada poderia derrubá-los. Mas isso daqui é a primeira grande crise do capitalismo norte-americano. Isso aqui é uma crise de superprodução. A gente tem duas coisas aqui, ó. A gente tem uma superprodução. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui que com o mouse é horrível. Então, uma crise de superprodução. E a gente tem aqui a especulação financeira da Bolsa de Valores. Então, são duas coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo. E como agravante, não eram só os ricos que estavam investindo na Bolsa de Valores. Como ela veio durante anos rendendo muito, pessoas até assim, mais pobres, juntavam às vezes a economia da vida inteira e passaram a investir na Bolsa de Valores. Então a crise será horrível e vai afetar muito a economia norte-americana e praticamente todos os setores sociais, conforme a gente vai continuar a ver aí.
Então, conforme eu disse para vocês, começa a ocorrer a especulação financeira. Então vejam aqui, ó, o sentido de especulação financeira está relacionado com pessoas que compravam ações na bolsa, esperando que elas se valorizassem para logo em seguida revendê-las. Esse processo fazia com que os valores das ações aumentassem, pois havia muitos compradores, e criava uma falsa sensação de prosperidade. A continuidade desse falso cenário de prosperidade financeira e a superprodução resultaram na quebra da economia norte-americana. Este aumento da produção não foi acompanhado também por aumentos salariais. Então, aquilo que eu já tinha dito para vocês, nós temos aí uma classe média que tem crédito, mas não tem muito dinheiro. E temos a classe baixa, que é assalariado, que ganha pouco, que não tem muitas economias e que às vezes junta aquilo que tinha também para comprar ações e vai se afundar também com a crise, tá? Milhares de pessoas, então, no dia 24 de outubro de 29, correm para a Bolsa de Valores para vender as suas ações e não havia ninguém querendo comprar. Então, é a chamada Quinta-feira Negra, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. E nós temos aqui uma imagem que talvez seja o grande símbolo da crise. Então a gente tem aqui um outdoor ao fundo com um automóvel, símbolo da prosperidade norte-americana, né? Então eles dizem aqui, ó, este é o meu caminho, como American Way of Life, isto é, como o estilo de vida norte-americano. Então isso aqui é o símbolo da prosperidade, mas aqui à frente uma fila de desempregados, tá? Pessoas que estavam ali para receber pão. A economia quebrou de uma tal maneira que o governo norte-americano teve que intervir e passar a servir sopa e distribuir também pão para a população, porque boa parte da população começa a passar fome nos Estados Unidos. E aí a gente pensa, beleza, lá nos Estados Unidos, problema deles. Não, vai afetar todo o mundo capitalista. E entendam bem, o mundo capitalista. Todos os países que eram capitalistas e faziam comércio com os Estados Unidos foram afetados pela crise. Portanto, nós temos um país que não foi afetado. Qual é a matéria que a gente acabou de ver? A Revolução Russa. A Rússia era o primeiro país que se tornou socialista. Portanto, ela estava fechada em si mesma, não fazia comércio com os países capitalistas. É o único país que nesse momento não será afetado pela crise. A Rússia, porque era socialista. Todos os países capitalistas foram afetados, inclusive o Brasil. Os Estados Unidos era o nosso principal comprador de café. E ele diz para o Brasil, olha, fiquem aí com o café de vocês, porque eu não tenho dinheiro para comprá-lo, tá? Então, nós também fomos afetados pela crise de 1929. Quais são os efeitos da crise lá nos Estados Unidos? Então, o Produto Interno Bruto caiu aproximadamente em 50%. O Produto Interno Bruto é a riqueza que o país gera. Então, recessão total, né? O desemprego, que estava em torno de 4%, alcança 27%. As importações caíram 70%. As exportações caíram 50%. Diminuíram em 90% os empréstimos internacionais. A produção industrial caiu 1/3, porque as empresas quebraram, né? Faliram. E a produção de automóveis caiu em 50%. O salário médio da indústria caiu 50% e houve falência de milhares de empresas e bancos. Mas por que o banco faliu? Porque quando a gente coloca o dinheiro no banco, o banco não fica com o nosso dinheiro guardadinho lá no cofre. Ele usa esse dinheiro para fazê-lo render e ele lucra em cima disso. Então, muitos bancos também estavam investindo lá na Bolsa de Valores, já que era a coisa que mais rendia naquele momento. Quando quebra a Bolsa, os bancos também faliram. Imagina o desespero, você corre para o banco para pegar o seu dinheiro que está lá, porque você perdeu o emprego, a empresa que você trabalhava faliu e o seu banco também faliu. Então, o seu dinheiro também já era, tá?
Coloquei para vocês um gráfico aqui que mostra, né, o desemprego. Acho que é mais fácil vocês verificarem nesse aqui. Então aqui, ó, aqui o gráfico, no gráfico, a linha fechada é o número de desempregados. Então olhem aqui, ó, teve um pico, depois diminuiu, aí vem 25 e tal. Olha aqui, ó, a partir de 1929, quanto o índice de desemprego cresce. Essa linha pontilhada aqui é a produção industrial, então é o quanto eles vinham aumentando a produtividade, e observem o quanto cai isso aqui a partir de 1929. Isso daqui, ó, desemprego crescente, produção em baixa, é o símbolo maior da recessão, o símbolo maior da crise que se abate sobre os Estados Unidos a partir de 1929. E conforme eu falei para vocês, não é só lá, né? Então eu coloquei para vocês também aqui um gráfico que mostra o índice de desemprego em vários outros países. Então na Grã-Bretanha, Inglaterra, com a crise, vai para 22%, a Suécia 24%, os Estados Unidos 27%, a Áustria 29%, a Noruega 31%, a Dinamarca 32% e olha na Alemanha, o índice de desemprego 44%. A crise que se abate sobre a Alemanha é uma das grandes causas da chegada ao poder dos regimes de direita, o nazismo, tá? Que a gente vai ver logo em seguida aí. O Brasil também foi afetado, então a produção de café fica aqui encalhada, porque nós vendíamos majoritariamente para os Estados Unidos e eles avisam, não comprarei mais. É o momento em 1930 em que ocorre um golpe, né, uma revolução chamada Revolução de 1930. Getúlio Vargas assume o poder, nós vamos falar disso daí com mais detalhes. E aí ele compra o café, queima e avisa aos produtores: diversifiquem, passem a produzir outra coisa, porque não adianta ficar produzindo café e o governo não vai comprar. Nós superamos a crise antes dos Estados Unidos, não porque nós éramos melhor, mas porque nós éramos essencialmente um país agrário. Então nós perdemos menos, nós tínhamos menos a perder. Passamos a diversificar a nossa produção para superar a crise. Em 32 nós já estávamos saindo dela. Os Estados Unidos só vai conseguir superar a crise por volta de 1938 para 1939. Então eu coloquei um gráfico aqui para vocês também, falando da exportação de café. Vocês vão poder olhar isso daqui com mais calma, então vocês vão ver que a nossa exportação de café despenca aqui, ó, a partir de 1929. Nós tivemos que diversificar a nossa economia. Este material eu vou disponibilizar para vocês também, vou colocar o link embaixo do vídeo para vocês poderem acessar e ler isso com mais calma, tá bom? Para vocês olharem os gráficos direitinho. E a economia norte-americana, então, mergulha nessa sua gravíssima crise econômica. E é um círculo vicioso. Eu vou mostrar para vocês aí como é que funciona esse ciclo vicioso. O ciclo vicioso da economia, ele tanto serve para o crescimento quanto para a crise, tá? Então, vamos falar primeiro como que ele funciona no crescimento. Então, eu tenho lá muitas empresas que produzem bastante. Se eu tenho muitas empresas, significa que eu gero muitos empregos. Então, isso aqui que eu estou falando, ó, é tudo para o crescimento, tá? Então, mais empresas significa mais empregos. Com mais empregos, significa que eu pago mais salários. Se eu pago mais salários, significa que os meus empregados têm maior poder de compra. Se eles compram mais, significa que há mais procura por mercadorias. Significa, então, que tem que se produzir mais. Então, tem a necessidade da empresa aumentar a sua produtividade. Aumentando a sua produtividade, há necessidade de mais empregos. Então, percebem como uma coisa vai puxando a outra? Então, mais empresas, mais empregos, mais salários, mais poder de compra, mais consumo, mais empresas. Isso aqui funciona para o crescimento. Agora, a crise é a mesma coisa, só que para menos.
Então, o que acontece? As empresas faliram. Então, eu tenho menos empresas. Se eu tenho menos empresas, porque elas faliram, eu tenho menos empregos. Então, eu tenho um índice de desemprego crescente. Se eu tenho muitas pessoas desempregadas, significa que nós temos menos pessoas com dinheiro para comprar qualquer coisa. Diminui o poder de compra. Se diminuiu o poder de compra, nós temos menos procura, isto é, menos vendas. Quanto menor a quantidade do que se vende, menor a quantidade de empresas, menor a produtividade. Quanto menor a produtividade, menor o número de pessoas empregadas. Se há maior desemprego, menos produção, dinheiro para comprar produtos e assim por diante. Então isso é um ciclo vicioso que gera um problema gravíssimo. Por quê? Porque para você quebrar esse ciclo vicioso, você tem que criar uma forma de fazer com que você gere produção, para você poder gerar salários, para você poder gerar poder de compra e para que a economia comece a se movimentar. Então, lembrando aqui, as características da crise de 29 que nós estamos enumerando. A euforia dos anos 20, o otimismo exagerado, a especulação da Bolsa de Valores e a superprodução, a quebra da Bolsa de Valores, a crise que se tornou quase mundial, a exceção aqui é a Rússia, que não é afetada pela crise, porque era um país socialista, e nós mergulhamos aí na primeira grande crise do mundo capitalista. Até aí, nós já falamos, mas como é que nós vamos sair dessa crise? Como é que os Estados Unidos vão superar a crise? Que é o que nós vamos ver agora. Em 1932, é eleito presidente dos Estados Unidos um homem chamado Franklin Delano Roosevelt. E ao contrário do seu antecessor, o Roosevelt não nega a crise. O seu antecessor subestimou a crise, chegava até a contratar economistas para dizer: olha, imagina, isso vai acabar o mês que vem, daqui 60 dias nós já voltamos a crescer, e era tudo mentira. Eles vão se afundando cada vez mais, tá? Em 32 a situação era caótica. E aí o Roosevelt, junto com uma equipe de economistas, elabora um plano para a superação da crise. Esse plano se chama New Deal, ou Novo Acordo, Novo Pacto. E aí, quais são as características desse plano econômico? Então, eles passam a intervir na economia. O governo não vai deixar mais cada empresário produzir o que quiser, do jeito que quiser e a quantidade que quiser. Mesmo porque agora existem poucas empresas, né? E ele passa a gerar empregos através de obras públicas. Então ele começa a contratar pessoas para pavimentar ruas, construir viadutos, abrir estradas, construir hospitais, enfim. Era uma forma dele gerar emprego e as pessoas voltarem a ter salário. Todo mundo será empregado? Lógico que não. Aquelas pessoas que não conseguissem se empregar, durante um tempo, o governo pagaria uma espécie de um seguro-desemprego para que essas pessoas tivessem dinheiro e pudessem voltar a consumir. Lembra do ciclo vicioso lá? As pessoas precisam ter dinheiro para fazer a economia voltar a crescer. O governo também passa a controlar a Bolsa de Valores e começa a emprestar dinheiro para agricultores e industriais para que eles pudessem voltar a produzir, já que agora as pessoas estão tendo um valor pequeno, mas tendo condição de consumir alguma coisa, né? Então, a partir do New Deal, observem aqui, a partir de 32, olha aqui o New Deal, começa a haver uma queda da taxa de desemprego. E aí, os Estados Unidos, a partir de 32, começam a superar a crise. Mas então quanto tempo? A partir de 32, eles vão levar aí pelo menos mais 6 anos. Em 1938, quando eles estavam tentando se recuperar mais, aí eles mergulham numa recessão, porque já começa a faltar dinheiro para o país e tudo mais. Em 39 começa a Segunda Guerra Mundial. É a Segunda Guerra Mundial quem vai retirar os Estados Unidos definitivamente da crise, porque aí
tudo será direcionado para a guerra. Os Estados Unidos voltariam a produzir muitas armas, muita munição e todo o esforço industrial passa a estar voltado para a guerra. Foi a salvação da economia norte-americana, por pior que seja a guerra, né? Nós vamos falar da Segunda Guerra Mundial e vocês vão ver o quanto ela foi mortal, o quanto ela foi dura, o quanto ela foi triste, mas representou aí para os Estados Unidos a superação definitiva da crise de 1929. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida vocês podem mandar, tá bom? E se cuidem sempre, fiquem bem. Tchau, tchau.